Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo de Presidente Prudente, para falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Essa sutileza está na lição 5, hoje 31 de julho, final, último dia do mês de julho. Se você está de férias, já está se lamentando. E o texto áureo dessa lição diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. A verdade prática diz: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e pelos olhos cegados por Satanás. O texto que baliza a nossa discussão é o texto de Romanos, o duro texto de Romanos, capítulo 1, versículos 18 até 23. Para iniciar esse ponto interessante e importante sobre o ateísmo e o materialismo, trago a vocês meu amigo Diego Fonseca. Fala, Diego! Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que bênção estarmos juntos mais uma vez. Nesta feita, já atingimos a lição de número 5. Estamos falando sobre o materialismo e o ateísmo, respectivamente, também como sutilezas. Nós vamos começar nosso argumento, obviamente, pela introdução, e eu já adianto aos senhores o que o pastor propõe introdutoriamente. Ele diz o seguinte: nesta lição, vamos estudar sobre o materialismo, o ateísmo, como eles se conduzem por princípios e pressupostos que são muito parecidos, e isto se constitui como mais uma sutileza do engano, um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Isto posto, o tópico primeiro fala sobre a compreensão do materialismo e o ateísmo. Pois bem, no primeiro momento, item 1, materialismo. Notem que o pastor José Gonçalves faz um apontamento de definição, né? Nós temos aqui uma definição etimológica do que seria esse materialismo e constitui-se como doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Grosso modo, é isso. Pois bem, o que nós podemos entender, portanto, por essa ideia materialista? Nós precisamos trazer em cena a figura de Karl Marx. Essa figura tivera uma grande influência no século XIX. Alguns o entendem como alemão, outros o mencionam como o seu nascedouro sendo judeu. Enfim, seja esta ou aquela identidade, nós entendemos que este sujeito tivera uma influência no século XIX e essa influência respinga, inclusive, no contexto odierno. E nós vamos entender superficialmente o porquê. Naturalmente que o nosso argumento em relação a Marx aqui não é necessariamente discutir as forças produtivas por ele propostas, o contraponto em relação ao capitalismo, a mais-valia, né? A ideia do materialismo histórico ou dialético, enfim, nada nesse sentido. Na verdade, o que a gente quer evocar aqui é essa ideia materialista propriamente dita proposta por Marx, que se estruturou como uma ideia ideológica, filosoficamente falando, né? E como se não bastasse, é necessário que a gente entenda que as influências marxistas clássicas, especialmente, que dialogavam exatamente sobre essa ideia de força produtiva, que pregava contra a religião, porque esse Marx entendia que a religião aliena o sujeito social e economicamente, nós precisamos levar em consideração que o marxismo passa por algumas mutações no início do século XX, especialmente a partir dos anos 30, né? Então, esse marxismo clássico agora vai começar a ser entendido, ou hoje, historicamente, é entendido como neomarxismo. Isto se dera especialmente no que alguns entendem como a Escola de Frankfurt, que uniu uma série de pensadores e esses pensadores se uniram para ler as histórias recomendadas por Marx, fizeram alguns adendos, algumas emendas e alguns acréscimos. Vários nomes são citados nessa
escola de Frankfurt dos anos 1930, mas uma chama uma atenção muito maior. Estou me referindo ao italiano Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ele vai ser agora o responsável, digamos que o protagonista do que entendemos como neomarxismo, porque enquanto ele lia Marx e via a luta de Marx em relação a essa ideia de força produtiva, como eu disse, não dá para argumentar absolutamente nada a esse respeito em razão do tempo, e este que vos fala, sem falsa modéstia, também não teria argumento suficiente sociológico para ponderar essas questões, mas Gramsci, agora uma vez enquanto hipoteticamente aluno de Marx em relação às suas teorias, ele vai perceber que as influências dele, elas se limitavam até aquele momento às forças produtivas, a um contraponto ao capital e também à religião. Mas Gramsci vai estruturar esse pensamento marxista e vai entender que existe uma necessidade de influência cultural e não necessariamente ou exclusivamente econômica. E é a partir desses pensamentos e modelos que ele vai entender, Gramsci vai entender, que para se mudar um sistema ou regime de um povo, nação ou qualquer outra coisa que seja, é necessário primeiramente mudar a sua cultura. A conquista da sociedade não se dá mais por intermédio das armas, mas das ideias marxistas que serão agora fomentadas por meio da cultura. Hoje, especialmente, nós temos um número discrepante de influência marxista e exatamente por essa influência gramsciana nas universidades, onde nós não temos mais a potencialização das armas propriamente dita, mas a desconstrução de princípios e valores estritamente judaico-cristãos. E estes espaços formadores, especialmente em relação à área de humanas, são invadidos e engodados por uma doutrinação neomarxista. Como se não bastasse, nós temos uma influência tão pesada na educação que o patrono da educação nacional hoje, que nós temos reconhecido nacionalmente, era um sujeito extremamente voltado para as ideias gramscianas, né? O patrono, hoje entendido como patrono da educação nacional brasileira, ele tinha as suas leituras gramscianas e, consequentemente, construiu uma série de influências a partir da década de 80 para cá na educação nacional. Hoje nós temos uma doutrinação que não se limita aos campos universitários, mas desde o ensino infantil, do ensino fundamental, quer 1 ou 2, do ensino médio e a própria universidade, essa influência é extremamente pesada. Em outras palavras, nós diríamos que as tentativas de elaborar propostas pedagógicas que orientem os currículos escolares e, sobretudo, adotam bandeiras marxistas está estampada nas escolas. E o que seria isso, propriamente dito? Hoje, diferentemente do senhor que tem mais de 40, 50, 60 anos, as nossas crianças, especialmente adolescentes e jovens, são engodados por princípios que movimentam a doutrina feminista, a liberação do aborto, a ideologia de gênero e outras coisas mais. Então, desde pequeno, desde a educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, nós temos um pensamento, uma doutrinação que passa pela formação pedagógica dos professores, da especialização dos mesmos, da gestão escolar, que vem dentro de uma roupagem democrática e dialoga com estes pequeninos, estes sentidos ideológicos que são engodados em suas mentes a fim de que aceitem a libertinagem, a liberdade de expressão, aceitem aquilo que é invertido para nossos princípios judaico-cristãos. Como se não bastasse, perceba que o pastor José Gonçalves, ele aponta que os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Eu me lembro em uma das aulas que tive na universidade, na formação de um curso de humanas, uma aluna pediu a palavra e quando a professora cedeu a palavra, ela fez menção a uma
situação que ocorrera em um dos estágios que ela fazia numa escola, e no início da aula, a comumente feita nas escolas, a oração do Pai Nosso, né, onde os gestores cristãos ainda mantêm essa tradição, hoje já com uma série de mutações por conta do Estado ser laico. Ela olhou para a sala e disse, olha, já que o Estado é laico, não se faz necessário na escola haver a oração do Pai Nosso, porque isso, de uma certa forma, discrimina as outras crenças, as outras religiões, etc, etc, etc. Eu entendi, por um lado, o posicionamento, e ela tem todo o direito de eu fazê-lo, mas, na verdade, esse argumento é um argumento de desconstrução da cultura judaico-cristã. Na realidade, é uma proposta marxista, neomarxista, que está invadindo as nossas universidades e, respectivamente, as nossas escolas. Qual a maldade de uma oração do Pai Nosso? Por mais que o sujeito seja avesso aos princípios bíblicos, não existe nenhum ferimento, intolerância nessa oração. Mas, como disse, hoje nós temos uma série de ativistas que fazem defesa, que dão eco aos princípios estabelecidos lá no século XIX por Marx, revistos por Antônio Gramsci e que agora, na atual conjuntura, estão sendo espelhados aqui e ali por formadores de opinião. Essa é a ideia. A ideia é influenciar a cultura, e influenciando a cultura, influencia-se as famílias, muda-se pensamentos e a nossa sociedade toma outros contornos que estão absolutamente invertidos em relação à palavra de Deus. Há vários outros argumentos, mas não dá para a gente argumentar aqui. Eu só fecho o raciocínio dizendo o que diz o item 2, o ateísmo. E para não ser redundante, haja vista que o tópico 3 também vai dialogar um pouquinho sobre isso, eu só trago o assunto de definição propriamente dito. Pastor José Gonçalves aponta o ateísmo como doutrina que nega a existência de Deus. Isso está muito claro, porque o A aqui entra como um prefixo de negação, né? Teísmo vem de Deus, né? Teísmo faz menção a Deus, Theo, Deus. E o A é um prefixo que nega a existência de Deus. Ela está profundamente atrelada à matéria e também entende ela como única existente e possível. E é isso aí, meus irmãos. Chegamos no ponto 2 para falar sobre as raízes do materialismo e do ateísmo. Eu gosto de falar desse assunto, sabe por quê? Porque nós estamos falando de duas religiões. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são religiões. Existe-se fé para crer, para acreditar nestas coisas. Existe até um texto, um título se eu não me engano, é do Norman Geisler, Não Tenho Fé para Ser Ateu. Exatamente porque ele trata a ideia de ateísmo como religião. Mas vamos lá para quais são as raízes, qual que é a essência, o fundamento do materialismo e do ateísmo. Bom, primeira coisa é a questão do efeito noético. Aí você vai dizer, Júnior, o que é isso? Efeito noético. Bom, a queda de Adão e Eva, o pecado entrando no mundo, gerou efeitos globais no ser humano. A gente já falou isso várias vezes. Um dos efeitos está na nous, na mente. E esse efeito nous ético, ou seja, noético, esse efeito noético, esse efeito na mente, faz com que o ser humano não compreenda a Deus, ou não tenha a capacidade de fazer como Adão fazia, olhar Deus nos olhos. Por isso, o ser humano começa a buscar Deus e precisa de representações, precisa enxergar a natureza, precisa tentar, de alguma forma, na sua capacidade limitada, tentar encontrar Deus. E, é claro, não encontra. O que foi preciso, então? O próprio Deus se revelar. Portanto, nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele se revela. E onde Deus se revela? Olha, nós já falamos sobre isso. A teoria dos 2 livros. Deus se revela pela criação e Deus se revela também pela sua palavra. Bom, toda essa incapacidade de enxergar Deus pelas próprias forças acaba gerando uma certa incredulidade, né? E aí entra a raiz do ateísmo. Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, nós já lemos este texto, que todas as coisas demonstram de forma cabal e clara, pelas coisas criadas, podemos enxergar Deus. É isso que quer dizer o livro da criação. Quando você olha para a natureza,
para o ajuste fino do universo, para todos os detalhes e as mais de 1000 coincidências que existem para que o planeta Terra gire nesse lugarzinho tranquilo da Via Láctea, para que nós possamos ter ar e possamos ter alimento e água na proporção corretas. Tudo isso, essas 1000 coincidências, entre aspas, demonstram que existe alguém ajustando estas coisas, que existe um designer, que existe um trabalhador, alguém que planejou tudo isso, alguém que concatenou tudo isso. Nós chamamos de Deus. E Ele se revela pela criação. E Ele também se revela pela sua palavra, mas a sua palavra em duplo sentido. Tanto no sentido da palavra escrita, a palavra de Deus, a Bíblia, que é o modo como nos relacionamos e é o modo como ela nos guia até entender o mínimo de Deus suficiente para que possamos ir até Ele, possamos ser alcançados por Ele através da sua imensa graça e misericórdia. E também Ele se revela pela palavra viva, Jesus, o Logos divino, a palavra de Deus que se tornou carne e que esteve entre nós. Portanto, Deus se revela tanto pela sua criação quanto pela sua palavra, e a sua palavra escrita e a sua palavra viva. E é por isso que nós podemos conhecer Deus, por causa do seu poder de se revelar a nós. Não somos nós que somos capazes o suficiente de tentar entender Deus. Bom, é isso então que faz com que essa queda e esse pecado entrando no mundo, que faz com que o materialismo e o ateísmo surjam. Mas também o escritor traz outra ideia. Satanás também é uma fonte do materialismo e do ateísmo. Porque diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que ele trabalha no coração exatamente para roubar, para retirar essa fé, para tirar para cegar os olhos das pessoas, fazer com que elas fiquem pessoas cegas espiritualmente e não enxerguem a realidade e não possam nem mesmo, olhando para a criação, entender que há alguém por trás planejando, sustentando e cuidando de tudo isso. Como diz o texto de Gênesis capítulo 1, é Deus quem é o criador e o mantenedor de todas as coisas. A sua mente, a mente cauterizada pelo pecado, induz essa cegueira espiritual. Satanás, oportunista, estimula isso, fazendo com que a distorção da realidade faça com que a Bíblia não tenha sentido para essas pessoas. É por isso que o ateu ridiculariza a palavra de Deus. Por isso que o materialista não enxerga coisas espirituais, mas fica preso às coisas terrenas. E aí há literalmente uma pobreza espiritual nessa pessoa. Sabe por quê? Não porque todos os ateístas são pessoas más ou são filhos do diabo. Nós não estamos demonizando o materialista e o ateísta, o ateu. Nós estamos dizendo apenas que a sua fé é uma fé triste, porque não tem final. O final acaba tudo. Não existe uma continuidade após a morte. A morte é finda. Não existe nada depois que fechamos os olhos daqui. Ou seja, tudo que fizemos de bom ou fizemos de errado, a essência do nosso ser, ela acaba tudo aqui. Então o materialismo ele é triste e o ateísmo também. Uma vez alguém me usou uma expressão, um argumento dizendo, olha, tudo acaba aqui, tudo termina aqui. Até existe um meme nas redes sociais do pastor Cláudio Duarte brincando com essa ideia, esse argumento, né? Essa aposta de Pascal. E na aposta de Pascal que eu fiz para contra-argumentar essa pessoa, eu disse, olha, Blaise Pascal uma vez disse assim, se você estiver certo e acabar tudo aqui, eu vivi a minha vida em pureza, em santidade, em busca pela palavra de Deus, em busca de Deus, e conversando com Deus e vivendo a minha vida na paz de Deus, e vou acabar a minha vida com você do mesmo jeito e nós dois perderemos. Nós dois não teremos nada após a morte, acaba aqui. Mas se eu estiver certo e existir um Deus, um céu e um inferno, e você estiver errado e aqui tudo não acabar, mas haver um passo após a morte, eu estarei com Cristo e você estará aonde? Essa aposta, será que vale a pena?
É por isso que nós, cristãos, buscamos a Deus independentemente daquilo, do quanto falha ainda e do quanto incompleta ainda é o nosso entendimento. Nós cremos para entender e não entendemos para crer. Nós damos voz à razão, mas principalmente nos guiamos pela fé, porque andamos não por vista, mas por fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, deixemos para o ponto 4 falar sobre essa questão do uso da razão. Mas deixo já essa palhinha para você. Olha, o materialismo e o ateísmo são coisas tristes e que, apesar de utilizarem a ideia de filosófica de que vale a pena enquanto você está aqui, você viver a vida enquanto ela é curta, no final das contas ela conduz a um final triste, um final que não tem continuidade. E pior, ela não traz para essa vida algo de essencial, que é a espiritualidade. Você é feito não só de corpo, mas também de alma e de espírito. É preciso que você alimente todos, corpo, alma e espírito. Isso não pode ser só alimentado pela cultura ou pela filosofia. É preciso contatar diretamente Deus. E você só consegue isso através da fé, não de uma filosofia que faça com que tudo termine ou que tudo se restrinja a essa caixinha chamado tempo e espaço. Muito bem, queridos, atingimos, portanto, o tópico 3 da nossa abordagem e nele, como já disse, vamos falar sobre pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, respectivamente. O item 1 fala da negação da existência de Deus, né? A gente já abordou, especialmente no item 1 da nossa discussão a respeito disso, mas aqui o pastor José Gonçalves, se faz necessário evocá-lo e mencionar aquilo que ele propõe. Ele diz que o materialismo e o ateísmo, respectivamente, consideram a matéria como única realidade possível e, nesse caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negar a existência de Deus das demais verdades espirituais. Então vamos lá, como a gente já argumentou um pouquinho sobre a ideia do materialismo, nesse momento o ateísmo se faz necessário ser mencionado com um pouquinho mais de exclusividade. Fazer menção à origem ateísta é um tanto perigoso, porque isso é extremamente antigo, assim como a queda é antiga, né? Haja vista que o Salmo de número 53 já parece dialogar com um ateu. Lá você vai encontrar a expressão diz o nécio ou diz o louco no seu coração. Não há com H, portanto não existe Deus. Portanto, a ideia aqui não é uma ideia de trazer um arcabouço arqueológico da discussão, por assim dizer, ou buscar fundamentação histórica ao ponto de provar o início do movimento ateísta. Essa não é a nossa pretensão. Pelo contrário, a nossa ideia é expor aqui quais são esses princípios e quando ele se estruturou de fato ou ganhou magnitude. Como disse, o ateísmo existe desde sempre, mas historiadores consideram que a partir dos anos 2000, portanto nesse novo milênio, nesse novo século, século 21, nós temos uma ascendência ateísta e isto, dentre outros fatores, que já se dão desde o final da década de 80, uma vez mais nas estruturas universitárias, onde os movimentos são mais incisivos, nos espaços acadêmicos, por assim dizer, e as universidades que acabam sendo um banco de hospedagem para ateístas, nós temos aqui um elemento a ser destacado. Como disse, a partir desse novo milênio, um episódio que tomou vulto mundial acabou sendo o berço dessa fundamentação. Eu estou me referindo ao dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas, World Trade Center, foram atingidas por um ataque que nós todos pudemos perceber pela mídia de então. Nós estamos falando de um ataque que ocorrera em torno de 20 anos atrás, aproximadamente, e ele fora, portanto, um momento extremamente importante para que essa ideologia, para esse ativismo, por assim dizer, para esse movimento ateísta tomar vulto e corpo. E nós nos referimos a isso porque foi justamente a partir desse movimento, ou por que não dizer em torno de 2, 3 anos depois,
que um destes pensadores ateístas, né, Sam Harris, ele lança um livro chamado A Morte da Fé, Religião, Terror e o Futuro da Razão. Nessa literatura, Harris é considerado como tendo sido o ponto de partida do neoateísmo. Ele era de uma família quaker, culpou a religião pelos atentados de 11 de setembro. Percebam que aquele acontecimento, o sujeito, agora escritor, se utiliza daquilo para contrapor princípios religiosos, para contrapor a existência de Deus e para falar da periculosidade, quão nocivo é a religião. Além disso, como se não bastasse, nós temos a fundamentação de Harris em outro movimento neoateísta, ou um outro autor, por assim dizer, que amplia ainda mais a sua visibilidade, que é Richard Dawkins, que em 2006 escreve o seu best-seller, Deus, um delírio. O livro de Dawkins é um ataque frontal às religiões, porém tendo a religião judaico-cristã como seu principal alvo. Então, tanto Harris quanto Dawkins são muito específicos na proliferação ateísta e muito específicos também no ataque contra a cultura judaico-cristã, que influenciou a nossa sociedade, haja vista que o Brasil, descoberto pelos portugueses e de uma influência jesuíta desde o início do século XVI, nós, que temos um pouco mais de 500 anos, temos uma influência massivamente cristã, mais de 90%, quer nominal ou não, e somando romanistas e evangélicos, são cristãos nesse país. Então nós temos essa influência judaico-cristã massiva no Brasil. Contudo, a influência desses pensadores ateístas, tanto de Harris quanto de Dawkins, também atingir a nossa nação, especialmente os espaços de formação de opinião, e querem, ao longo da história, despotencializar e desconstruir a figura de um nosso Deus, do qual nós cremos biblicamente. Agora, se faz necessário também notar o que o item 2 propõe no tópico 3, negação de que o homem é um ser singular. Estes sujeitos e essa fundamentação ideológica, a saber, o ateísmo, eles negam que o homem seja a semelhança de Deus. Pastor José Gonçalves diz, isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação, mas o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de uma simples ou um simples produto de cadeia evolutiva. Nós estamos acostumados a ouvir isso. Eu, por exemplo, que tenho 32 anos de idade, ouvia isso quando estava no processo de formação ainda secular na escola. Essa ideia da cadeia evolutiva que já começava aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a ser implementada dentro dos colégios, dentro das escolas. Agora, eu queria fechar esse raciocínio expondo para os irmãos que nós contrapomos todos estes princípios, porque nós somos teístas, nós cremos na existência de Deus. Nós cremos num Deus que é onipotente, portanto tem todo o poder nas suas mãos. E Ele é tão poderoso que, dentre outros textos, Isaías capítulo 40, versículo 28 diz, não sabes, não ouvistes, que esse Deus poderoso não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação, desenho do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica forças de quem não tem nenhum vigor. Esse Deus é um Deus onipresente, e isto se configura também pela palavra. Ainda que lá em Gênesis, quando Adão peca, no final o Senhor olha e diz, Adão, onde estás? Aquilo é um texto extremamente irônico. Tá? Haja vista que Deus pergunta para que Adão se manifeste, mas obviamente que ele sabia exatamente aonde Adão estava, porque o nosso Deus, além de onipotente, também é onipresente. Ele está em todos os lugares no mesmo instante. Mas além de outros atributos, fechando esse raciocínio, esse Deus que nós cremos é onisciente. E na condição de onisciência, Ele consegue esquadrinhar os nossos corações. O seu entendimento não tem esquadrinhação, mas esse Deus tem a capacidade de esquadrinhar os nossos corações. Ele vai ao oculto, escondido, conhece a nossa alma,
conhece-nos tanto na embalagem quanto no conteúdo, por dentro e por fora. E o Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece. Levantar, deitar, andar, de longe entende o nosso pensamento. Nós podemos construir uma cama lá nos céus ou no Seol, Ele ali está. Você pode estar no Iapoque ou Chuí, no extremo norte ou sul desse planeta, no hemisfério leste ou oeste. Ele está lá também. Ainda antes que saia uma palavra da nossa boca, esse Deus tudo conhece. Ainda antes, ou quando éramos informe, uma espécie de embrião no ventre materno, esse Deus já nos conhecia. Eu entendo, respeito qualquer posicionamento que exista filosófico ou socialmente, mas eu tenho o direito de discordar desses princípios materialistas e ateístas, e obviamente que eu discordo. E me posiciono aqui como um defensor da palavra de Deus. Deus existe. Deus não só existe porque a palavra dele diz que ele existe. Deus existe porque você que me ouve experienciou a existência desse Deus. Você olha para a natureza, mesmo que não tenha um elemento, como os índios que estão nos locais mais distantes, nos rincões dessa sociedade, não tenham acesso a uma Bíblia. Eles olham para a natureza e podem contemplar a existência de Deus. Nós cremos que Deus existe, nós sentimos esse Deus e sabemos que Ele está conosco. Portanto, qualquer outro pensamento contrário a este é um pensamento anátema, maldito, contrário à palavra de Deus e deve incisivamente ser rebatido. Bom, meus irmãos, e estamos de volta, porque essa lição tem 4 tópicos. E neste 4º tópico nós falaremos sobre a resposta ao ateísmo e ao materialismo. Bom, a primeira coisa que o pastor José Gonçalves ensina é responder com a afirmação das verdades bíblicas. É a Bíblia a nossa base. E apesar do materialista e do ateísta não crer na Bíblia, é através dos conceitos bíblicos que mostramos a verdade para eles. Porque na Bíblia existe, ela é a verdade de Deus. Ela possui poder para tocar onde nós, com nossas palavras e nossos argumentos, não conseguiríamos tocar, por melhores que fôssemos na nossa capacidade de oratória ou retórica. Mas a palavra de Deus, ela atinge o âmago do ser. Ela vai até onde a divisão entre a alma e o espírito. Por isso, você não precisa se preocupar. A ponte para o ateísta e para o materialista, que Deus é criador, conforme Gênesis, que Ele é sustentador do universo, conforme Hebreus 11:3, que Ele é revelado em Cristo Jesus, conforme Hebreus também, capítulo 1, versículo 13, versículo 1 a 3. Portanto, nós vemos a Bíblia nos dando argumentos e nos dando voz para falarmos com essas pessoas. Muitas vezes isso vai demorar. Eu tenho muitos amigos ateus, grandes amigos inclusive, e que com o passar do tempo foram convivendo comigo, foram convivendo com pessoas cristãs e valorizavam o cristianismo, mas não acreditavam e até mesmo há quem dizia que não tinham forças para crer em Deus. Já contei essa história para vocês, mas uma vez um certo filósofo vai conversar com um simples pescador, um filósofo ateu, e ele começa a conversar com aquele ateu, com aquele pescador, e o pescador só fala de Deus. Fala da beleza do mar e como Deus é bom em trazer o peixe a ele. E ele senta com a família e compartilha da paz de Deus e faz uma oração antes de iniciar aquela pobre comida. E aquele filósofo preocupado, olhando toda aquela pobreza, mas conversando e vendo o amor que existia na voz daquele pequeno pescador. Ao final, aquele filósofo ateu e reconhecido pelo seu ateísmo sai daquela choupana chorando. E alguém pergunta para ele: por que você está chorando? Porque ele crê em Deus. E aí o repórter diz para ele: mas o senhor não crê. E ele falou assim para o repórter: mas nele eu vi que ele cria. E como eu queria crer. Portanto, o ateísta é alguém que sofre, você deve entender isso. Ele sofre por causa de seu ateísmo. Porque no final das contas, ele também queria crer. Ele tem uma fé, a fé de que Deus não existe. E Deus é quase que um alvo de contradição para ele. Se você já assistiu Deus Não Está Morto, God's Not Dead, existe já o 1, o 2 e o 3, ele debate muito essas questões da existência de Deus. E eu remeto você a esses filmes. Mas a própria palavra de Deus
nos dá esse subsídio porque o pescador, ao falar com o filósofo estudado, falava de coisas simples, mas as coisas que a Bíblia aponta. E por isso ele conseguiu tocar o coração daquele filósofo. Por isso use a Bíblia, não tenha medo. Muitas vezes você nem precisa citar que é um texto bíblico, mas só o conteúdo já vai tocar o coração daquela pessoa. Já fiz isso várias vezes com meus amigos ateus e muitos deles deixaram, inclusive, de ser ateus, sem saber que eu estava citando textos bíblicos para eles. Bom, outra coisa também é não negligenciar o uso da razão. Muitas vezes as pessoas batem nessa tecla e não querem utilizar a conversa racional para falar com um ateu. Eu tinha um amigo que ele era ateu, na verdade ele se dizia agnóstico, e ele tinha formação em medicina, tinha formação em direito, então era uma pessoa extremamente inteligente e utilizava vários argumentos filosóficos para debater e tentar me convencer de que Deus não existia. As nossas conversas duravam 1, 2 horas. E eu lembro muito bem de que ele falava sobre as navalhas de Occam, ele falava sobre o ajuste do universo, ele falava sobre as contradições existentes, mas no final das contas, sabe o que vencia a argumentação? O falar da Bíblia, sem às vezes até mesmo citar que era um texto bíblico, mas também o uso de argumentos lógicos. Por exemplo, vou citar rapidinho aqui, ele usou uma vez a ideia do relojoeiro, a ideia de que, olha, Carl Sagan uma vez disse que essa ideia do argumento do desígnio, em que o universo tem um ajuste tão fino que é como se fosse um relógio e não é possível jogar peças do relógio aleatoriamente no universo e acreditar que elas iriam cair e formar um relógio inteiro, se isso acontece é porque existe um relojoeiro. Esse é o argumento de São Tomás de Aquino. E aí, Carl Sagan, que é um filósofo, um grande cosmólogo ateu, ele dizia, olha, não, se você pega uma peça, coloca dentro do universo como se fosse uma caixa, coloca uma segunda peça e chacoalha por milhões de anos, uma hora essas duas peças vão se juntar. Se você pega uma terceira peça, coloca lá e chacoalha por milhares de anos, por milhões de anos, uma hora essas 3 peças vão se juntar. Ao final das contas, fazendo isso com todas as peças do relógio, em milhares e milhares e bilhões de anos, você abre aquela caixa e existe um relógio lá dentro. E ele dizia, não é preciso que haja um relojoeiro, basta que haja tempo. Isso que Carl Sagan dizia. E aí, esse meu amigo usou o argumento de Carl Sagan uma vez. Olha como a razão ajuda muitas vezes também a vencer os argumentos ateístas. Eu disse para ele, sim, mas você cai no erro das probabilidades. Ele falou, como assim? Carl Sagan perdeu por matemática. Por quê? Porque quando eu coloco a segunda peça e elas se encaixam, beleza. Mas e se eu colocar a terceira peça, existe metade das chances de que esta peça se junte às outras duas e também metade das chances de que esta peça quebre as outras duas e façam que elas se separem. Portanto, o que é mais lógico, seguindo, por exemplo, a ideia das navalhas de Occam? O que é mais lógico? Que exista um relojoeiro ou que eu deva chacoalhar infinitamente estas peças por bilhões e bilhões de anos, acreditando que elas vão se colocar sempre uma em sequência da outra, sem destruir todo o relógio que está sendo, neste tempo, montado? O que é mais lógico, portanto? Ora, é muito mais lógico eu acreditar na existência do relojoeiro, ainda que eu não o conheça. Por isso, o uso da razão ajuda também a contra-argumentar. Porque, no final das contas, ciência e fé não são antagônicas. Existe uma frase de um grande cientista chamado Werner Heisenberg. Ele é famoso já por várias questões filosóficas, mas ele disse uma coisa bem interessante. O primeiro gole no copo das ciências naturais se tornará ateu, mas no fundo do copo você encontrará Deus esperando por você. Vários cientistas e filósofos, como Werner Heisenberg, foram cristãos. René Descartes, pai da filosofia moderna, Isaac Newton, pai da física, Robert Boyle, pai da química, Michael Faraday, quem lembra da gaiola de Faraday na escola, sobre a eletricidade e magnetismo? Pois bem, ele era cristão. Max Planck e Albert Einstein. Albert Einstein não só disse Deus não joga dados, mas ele fala que a ciência sem religião, ela é boba e a religião sem a ciência é cega. O próprio Einstein acreditava em Deus e quando perguntaram diretamente para ele, ele disse, olha, eu acredito em Deus. Ele acreditava no Deus de Baruch Spinoza. Não dá para explicar para vocês que tipo de Deus é esse. Mas ele acreditava na existência de um Deus. Portanto, o uso da razão
não está longe da ideia de ciência. E a ciência não renega a religião ou a existência de Deus. Existem grandes cientistas adeptos do design inteligente, por exemplo. Devo lembrar a vocês de dois livros que eu tenho, que é muito legal. A Origem das Quatro Visões Cristãs, são grandes cientistas que debatem as 4 formas da origem da humanidade. Entre elas, a Deborah Harsman, que é PhD no MIT, ela diz o seguinte: a ciência bem estabelecida se encaixa melhor dentro de uma cosmovisão cristã do que dentro do ateísmo. Isso ela diz aqui. O texto desses livros, é editado pela ABC2 e pela Thomas Nelson Brasil, eu tenho esse. Eu tenho também um dos meus teólogos favoritos, do Alistair McGrath, Ciência e Religião. É um diálogo possível. Se alguém quiser me dar o resto da coleção, fique à vontade, tá? Eu só tenho esses 2. E esses 2 títulos, editados pela ABC2 e pela Thomas Nelson, mostram com grandes argumentos de que ciência e fé não são antagônicas, que elas podem dialogar e que podem ajudar uma a outra. Francis Collins, o grande Francis Collins, que é um dos grandes cientistas da atualidade, um dos maiores cientistas do mundo hoje, atualmente, chefe do projeto Genoma Humano. Ele escreve livros cristãos e é um dos maiores teólogos que nós temos até hoje para discutir ciência e fé. Então, responda aos ateus, utilizando Bíblia e utilizando a razão. E o terceiro ponto que o pastor José Gonçalves não toca, mas eu queria tocar com vocês, use amor, use compreensão. Porque, como eu disse, o ateu e o materialista é um ser humano que sofre. Vou terminar esta fala com uma oração que uma vez, em um trimestre já passado, faz mais de um ano, acho que talvez mais de 2, eu fiz para vocês. O Diego até conversou comigo, que essa oração emocionou ele. Porque é a oração de Friedrich Nietzsche, um grande filósofo ateu que dizia que Deus não existia, que Deus está morto. É o Friedrich Nietzsche que escreveu o livro O Anticristo. Ele orou assim: Oração ao Deus Desconhecido, de Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar à frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a Ti, na direção de quem eu fujo. A Ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que cada momento Tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravada em fogo esta palavra: ao Deus desconhecido. Eu sou Teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Eu sou Teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero Te conhecer, ó Deus desconhecido. Tu, que me penetras a alma e qual turbilhão invades minha vida, Tu, ó incompreensível, meu semelhante, quero Te conhecer e a Ti servir. Friedrich Nietzsche. Quem conhece Nietzsche sabe do peso dessa oração e da tristeza de sua morte. Portanto, olhe para o ateu e para o materialista com amor, abra os braços para ele, trate-o bem e mostre que Jesus o ama. E você vai ver que no final das contas há uma oportunidade para trazer este ateu à luz do conhecimento de Deus e tirar ele daquilo que o pecado fez, o cegou, para que ele possa enxergar que há algo mais do que matéria, algo mais do que simplesmente ciência e que a razão não explica tudo, só ajuda, mas que no final das contas precisamos conhecer Deus intimamente e de verdade. Muito bem, queridos, atingimos a conclusão dessa importantíssima lição falando sobre materialismo e ateísmo, respectivamente, como sutilezas sob o uso da sagacidade maligna. E eu concluo, mais uma vez, reverberando a fala do pastor José Gonçalves, quando ele diz que nós não podemos fazer vista grossa a essa realidade e muito menos negá-la. Nós estamos num contexto onde os nossos filhos, os seus filhos, estão ou irão à universidade. É muito bom que o façam de fato. Graças a Deus, desde a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96, hoje nós temos o direito à educação. Os nossos filhos têm por obrigatoriedade a escola secular, ainda que ensino médio ainda há uma discussão, mas
Hoje, comumente, todos os nossos filhos estão inseridos no processo educativo e isso é necessário, extremamente necessário. Agora, de igual modo, também é necessário que eu e você, enquanto pais, estejamos muito próximos a eles em relação ao diálogo, porque não só esse ambiente secular da educação, quanto universitário propriamente dito, especialmente os cursos de formação humana, possivelmente eles serão bombardeados por uma série de princípios ideológicos e filosóficos dos quais propomos aqui. Que os nossos filhos cresçam, alcancem profissões querendo Deus, se formem e sejam sujeitos de bem nessa sociedade, mas que principalmente sejam guardados destas influências marxistas, neomarxistas que incendeiam as universidades, especialmente estaduais e federais. Que Deus guarde as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos de modo geral e que entendamos, como o próprio pastor José Gonçalves pontua, que estamos em posição de combate. Nós, enquanto igrejas, somos um quartel-general e precisamos estar armados quanto a isso. Eu não estou falando de uma arma humanamente, você é inteligente e sabe do que eu pretendo dizer. Eu estou falando das armas invisíveis, daquelas propostas por Paulo no capítulo 6, a partir do verso 10 da sua carta aos Efésios. Ele deixa muito claro no verso 12 que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. E ele sugere que nós coloquemos a roupagem, ou por que não dizer, nos vistamos da armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, calçar os pés na preparação do Evangelho, enfim, a couraça da justiça. Estejamos prontos e aptos para esse combate. Os dardos inflamados do maligno virão, mas se estivermos com essa roupagem, a vitória será nossa, em nome de Jesus. Eu espero que Deus te abençoe e, respectivamente, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E para tal feito, quero convidá-lo para que façamos uma oração e assim concluamos essa importante lição. Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, por oportunizar esse momento tão especial, onde nós temos a condição de poder dialogar a respeito de princípios e valores inseridos na Tua Palavra. Nesta feita, temos tido a oportunidade de estudar um assunto muito relevante pelas lentes do pastor José Gonçalves, a respeito das sutilezas do inimigo, os ataques contra a Igreja de Cristo e hoje, com especificidade, a respeito do materialismo e do ateísmo. Que nós, enquanto cristãos, teístas de fato, possamos estar resguardados contra estas sutilezas, que o Senhor, respectivamente, guarde a nossa casa, os nossos filhos, especialmente aqueles que são menores, que estão sendo dioturnamente engodados por uma influência marxista, neomarxista, ateísta, todos os dias, mas que nós, enquanto pais, tios, avós, enfim, enquanto irmãos, aos pastores, aos líderes, que tenhamos essa sensibilidade de cuidar deles e de influenciar e de dirigi-los a caminhos seguros e pacíficos. Nos guarde, Deus, que não sejamos engodados por estas influências, mas que sejamos relevantes e influentes aonde estivermos, para a glória do Teu próprio nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.